Tá, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre Halloween e antes de qualquer coisa, deixa eu já cortar aquele papo furado que a gente escuta por aí, né? Ah, isso é coisa dos americanos, isso é festa do diabo, isso é paganismo importado. Calma, calma. Respira. Bora entender o que realmente é, de onde veio e o que isso significa hoje, tá? Seguinte, o Halloween não nasceu nos Estados Unidos, ele foi adotado pelos americanos e transformado em espetáculo comercial. Mas o berço disso tudo é europeu, lá atrás, antes até de existir o conceito de cristandade como a gente entende. A origem vem do antigo festival celta de Samhain. Se escreve Samhain, mas se pronuncia Samhain. E o que era esse festival? Era basicamente o Ano Novo Celta, marcado na transição entre o outono e o inverno, no dia 31 de outubro. Para eles, era o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava mais fino. Os espíritos podiam vagar pela terra. Então o pessoal fazia fogueiras, usava máscaras, deixava comida do lado de fora para acalmar os mortos e espantar os maus espíritos. Ou seja, a ideia de disfarce, de fantasia, vem justamente dessa tentativa de enganar ou afastar espíritos ruins. Você se fantasiava para se confundir com eles, né? Tipo, opa, sou um dos seus, não me atormenta não. Então, nada de diabólico nisso no começo, era pura crença cultural e ritual de proteção. Agora, com o avanço do cristianismo na Europa, a igreja começou a olhar para esses rituais e pensou, ok, não dá para apagar tudo, então vamos adaptar. E foi aí que surgiu o Dia de Todos os Santos, All Hallows Day, celebrado em 1º de novembro. Na véspera, ou seja, 31 de outubro, virou o All Hallows Eve. Com o tempo, essa expressão foi encurtando e virou Halloween. Então, basicamente, o Halloween é a véspera do Dia de Todos os Santos. Mas repara que curioso, o que era um ritual celta de transição e lembrança dos mortos virou um feriado cristão para celebrar os santos e mártires. E, ao mesmo tempo, manteve aquele gostinho de mistério, de sobrenatural, de noite em que o outro lado desperta. É por isso que o Halloween sempre carregou essa estética de sombras, fantasmas, bruxas, abóboras e caldeirões. Falando em abóbora, outro detalhe. A tal da Jack-o'-lantern, aquela abóbora esculpida com cara sinistra, vem de uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Sting Jack. O cara teria enganado o diabo várias vezes e quando morreu não pôde entrar nem no céu nem no inferno. Ficou condenado a vagar com uma lanterna feita de nabo. Sim, nabo, não abóbora. Quando os irlandeses migraram para os Bobrimós a Agsauá, o nabo foi trocado pela abóbora porque era mais comum por lá. E pronto, nasceu o símbolo que hoje domina todas as casas no fim de outubro. Agora, quando o Halloween chega na América, ele vira o que os americanos sabem fazer de melhor: entretenimento e consumo. Virou cultura pop, virou negócio, virou espetáculo. As crianças saindo para pedir doces, trick or treat. Os filmes de terror, os desfiles, os concursos de fantasia, tudo isso é a parte moderna, comercial, que o mundo inteiro acabou copiando. Mas a essência, se a gente for justo, é a mesma de 2000 anos atrás. Lidar com o medo da morte de um jeito simbólico. É a humanidade dizendo para si mesma, ok, a morte existe, mas a gente transforma o medo em festa. E isso é muito humano, né? É quase filosófico. Porque o Halloween não é celebração do mal, que é a celebração da coragem diante do desconhecido. Agora, sabe o que é curioso? Hoje em dia tem gente que usa o Halloween para reclamar da cultura americana, dizendo isso não é nosso, mas esquece que o Brasil também tem os seus Halloweens próprios. O Saci, as lendas folclóricas, o Dia de Finados, o respeito pelos mortos, os ritos de passagem. Tudo isso é a mesma necessidade humana, entender e respeitar o que não se entende completamente. Então, antes de sair falando Halloween é coisa do diabo, entende o contexto. É história, é antropologia, é tradição, é o ser humano transformando o medo em arte, a escuridão em luz e o mistério em símbolo. Hoje o Halloween virou maquiagem, fantasia e doce, mas lá no fundo ele ainda é um espelho. A gente se fantasia para lembrar que a morte existe e que por um instante dá para brincar com ela. Então sim, pode rir,
pode se assustar, pode curtir. Só não esquece, o Halloween é menos sobre monstros e mais sobre a coragem de encarar o escuro com inteligência.